Olá, vamos falar sobre a anatomia da coluna cervical. A coluna cervical a gente sabe que ela possui 7 vértebras, sendo as duas primeiras um pouco mais diferenciadas das outras 5. Então C1 e C2 têm características próprias e C3 a C7 têm características mais iguais, elas são mais parecidas. E a gente sabe que cada partezinha da vértebra tem uma função, tem um nome, e muitas vezes a gente estuda isso aí lá no início da faculdade, né, nos primeiros semestres, e acaba esquecendo. Então vamos juntos dar uma relembrada dessas estruturas da coluna cervical, tá bom? Vamos para cá. A primeira estrutura que eu quero falar para vocês é a lâmina. Então a lâmina é esse espaçozinho aqui ósseo, vocês estão vendo aqui, ó, que ela tem como função tanto a proteção da vértebra como ligar o processo espinhoso ao processo transverso. Então a lâmina ela tem essas duas funções mais características. A próxima estrutura é o processo espinhoso, que aqui no caso da cervical tem duas características próprias. Primeiro, que o processo espinhoso ele é mais curto do que a dorsal, do que a lombar. E a segunda, que é a que mais se difere, é que o processo espinhoso dela é bífido, ou seja, ele é dividido em dois. Ó. Se vocês virem aqui, vocês vão ver que tem essa divisão, então é chamado de processo espinhoso bífido. E uma das funções do processo espinhoso é a movimentação. No caso de você fazer uma flexão, uma extensão vertebral, essa estrutura ela se movimenta, tá bom? A terceira é o forame vertebral, que é esse espaço, esse buraco aqui no meio da vértebra, que é por onde passa uma das principais estruturas do nosso corpo, né? Que é a medula espinhal. E você vê que ela está recoberta aqui, está protegida na verdade por essa carapaça óssea, que justamente é uma das funções do forame vertebral, que é proteger a estrutura da medula espinhal, ok? A quarta estrutura é a face articular, nesse caso a superior. Então nós temos duas superiores e duas inferiores. Serve para a vértebra de cima, ou seja, a vértebra superior, se articular com a vértebra inferior e assim por diante. Então a função dela é tanto de movimentação como também de esbarro, né? Se você faz uma lateroflexão, esses ossos, essas articulações, elas se tocam para evitar um movimento muito exacerbado, tá bom? A quinta estrutura é o pedículo, que é essa estrutura bem aqui, ó. Então a função dele é ligar o processo transverso ao corpo da vértebra. Muito simples. A próxima estrutura é o processo transverso, que aí no caso nós temos dois, um do lado direito, outro do lado esquerdo, certo? A função dele também é de movimentação, ou seja, numa rotação, lateroflexão, extensão, flexão, essa estrutura ela se movimenta, tá? A próxima é o corpo vertebral, que é essa estrutura maior aqui da vértebra, mais robusta. Aqui é onde se insere o disco, né, intervertebral, que tem a função de diminuir o impacto, de absorver as cargas na coluna, né? E a próxima estrutura é o processo o forame transverso, que é esse buraquinho aqui que fica no processo transverso. Aqui também passam estruturas importantíssimas, como as artérias vertebrais, artérias cerebrais, veias. Então, toda essa estrutura mais vascular passa nessa região. Então, aqui tem a estrutura com as suas denominações da vértebra de C3 a C7. Essas próximas vértebras que vocês estão vendo aqui, ó, do meu lado esquerdo é o atlas e do meu lado direito é o axis. O atlas ele se articula principalmente com o occipito, né, na região superior, e uma das principais diferenças dessa vértebra em relação às outras é que ela não tem corpo. Você vê que tem só aqui o forame vertebral, tá? E no axis, a principal diferença dele é esse dente aqui do axis, essa estrutura que a gente chama de processo odontoide, que ele se articula justamente com o atlas. Então, o atlas é C1 e axis é C2, tá ok? Então, a gente viu aí revisou um pouco da anatomia da coluna cervical. Espero que vocês tenham gostado. Assistam lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? E até o próximo vídeo.